Caros irmãos, caras irmãs, louvado Allah Todo-Poderoso, que a paz e bênção de Deus esteja com todos os mensageiros, todos os profetas de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eu gostaria, desse dia nobre, de felicitar todas as mães, parabenizando o dia delas, que cai hoje, esse dia que o mundo, ou uma parte das pessoas nesse mundo, escolheram esse dia para prestigiar e elogiar as mães, que as mães, uma criatura, uma pessoa, uma personalidade, que a pessoa, tudo o que faz, na verdade, não consegue agradecer, chegar de agradecer tudo aquilo que foi oferecido por ela para seus filhos. Então, gostaria, nesse dia, nesse momento, de destacar a posição sublime, o nobre lugar que Allah Subhanahu wa Ta'ala deu para as mães na nossa querida religião, que Allah Subhanahu wa Ta'ala elogiou muito, chamou a atenção dos filhos para cuidar dos pais, inclusive a mãe, e teve um decreto de Allah Subhanahu wa Ta'ala sobre isso que vou mencionar para vocês. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala, no Alcorão Sagrado, falando: o decreto de teu Senhor é que não adoreis senão a Ele, que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance a um deles ou a ambos. E outro versículo que Allah Subhanahu wa Ta'ala fala assim no Alcorão Sagrado: e recomendamos ao homem benevolência para com seus pais. Sua mãe o suporta entre dores e dores, e sua desmama aos 2 anos. E lhe dizemos: agradece a mim e a teus pais. Esse que Allah Subhanahu wa Ta'ala destacou no Alcorão Sagrado, falando sobre a importância da obediência ou de benevolência com os pais. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio também com seus ditos, com sua conduta, suas orientações, também reforçando esse significado, dizendo, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, seja humilhado, que essa pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaldiçoando, desejando humilhação para essa pessoa, seja humilhado, que essa pessoa, aquele que vê os pais atingirem avançada idade e não consegue entrar no paraíso. Aquela pessoa que Allah Subhanahu wa Ta'ala dá para os seus pais uma longa vida, chegaram ou ficavam com idade avançada e ele não aproveita essa situação para servir seus pais, para ser esse serviço um motivo principal para ele entrar no paraíso. Então, assim, Allah Subhanahu wa Ta'ala e seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou como trata nossos pais. Ele falando bem claro que um motivo para entrar no paraíso, uma oportunidade, se deixo de aproveitar essa oportunidade, será que estão em perdição. O tratamento da mãe deve ser com melhor maneira, independente da diferença entre filho
E a mãe, filho, de repente, vira uma pessoa rica e seus pais continuam pobres. Esse não é motivo para menosprezar. Ou, às vezes, também, isso acontece em vários ambientes, que a pessoa segue uma certa religião. Os pais dele também seguem outra religião. Esse também é um motivo. Não é um motivo para a gente humilhar ou desrespeitar os pais. E vamos ouvir esse acontecimento que uma das mulheres, uma das companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguidoras do profeta alaihi salam, Asma, filha do Abu Bakr, que Allah subhanahu wa ta'ala seja comprazido com eles. Ela veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedindo ele responder uma questão, para ele dar uma fatwa, uma resposta religiosa. Ela veio explicando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo que a minha mãe, que era incrédula, minha mãe, quando ainda se mantinha na idolatria, fez-me uma visita. Essa visita que a mãe dela fez por um objetivo, por um motivo, com uma intenção de fazer a sua filha de voltar atrás, de abraçar a causa do islamismo, de voltar para a religião do tribo, que são idolatras, adoravam as estátuas. Na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele veio orientando, conciliando, divulgando as pessoas de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, único, que nem gerou nem foi gerado. Então, mãe dessa seguidora veio visitando a sua filha, tentando devolver ela para a religião anterior, da idolatria. Olha o gravíssimo ato que a mãe está fazendo com sua própria filha. Então, a filha, antes de receber a sua mãe, ela foi consultar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, será liberado? Será que ela pode receber? Pode tratar ela bem, ou ela tem que expulsar ela, porque ela está tentando devolver ela para a religião das idolatras? Então, foi então que eu consultei. A mulher, a companheira, continua dizendo-lhe, minha mãe esteve em minha casa e veio pedir-me ajuda, porém continua conservando a sua idolatria. Acaso tenho eu o dever de manter os meus laços com ela? Eu posso obedecer a ela ou devo manter os meus laços com ela? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela, sim, conserva os teus laços com ela, que esse não é um motivo, a diferença de religião não é um motivo para menosprezar, para faltar respeito com os pais. Desobedecer pais, humilhar, insultar, um pecado gravíssimo. Vamos ouvir esse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que certo dia ele dirigiu a fala aos seus companheiros, dizendo assim: quereis que vos fale dos pecados mais graves? Queriam que eu mencione para vocês, cito para vocês o mais grave, o pecado? O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou repetindo essa pergunta durante três vezes. E disseram, os companheiros que estavam presentes naquele momento, responderam, ó mensageiro de Deus, claro que sim, pode dirigir, pode explicar para nós, pode falar. Disse, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja e bênção de Deus esteja com ele. Ele disse, são eles associarmos algo ou alguém a Deus.
dos pecados mais graves, associar alguém com Allah subhanahu wa ta'ala e desobedecermos e maltratarmos os pais. Desobedecer e maltratar os pais vem logo depois de associar alguém com Allah subhanahu wa ta'ala. Pecado maior, a shirk, associar alguém à idolatria, pecado maior. E em seguida, consequencialmente, vem esse pecado gravíssimo de desobedecer, ou insultar, ou maltratar os pais. E outro evento também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forçando, incentivando seus companheiros de tratar com melhor maneira seus pais, dizendo dos pecados mais graves é quando um homem insulta a seus próprios pais. Pecado enorme, gravíssimo, quando um indivíduo, uma pessoa, insulta seus pais. Então, os companheiros estranharam, porque eles estranharam, porque ninguém tem coragem de xingar, de humilhar, de insultar seus pais. Dos companheiros que estava presente no momento perguntou: acaso iria alguém insultar a seus pais, a seus próprios pais? Será alguém tem coragem de cometer esse pecado? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou, destacando e chamando a atenção para uma atitude, uma prática, comportamento. Às vezes a gente não leva a sério, às vezes a gente não dá tanto atenção. Como assim? Ele dizendo, sim, pessoa é capaz de insultar seus pais. Como? Indiretamente. Sim, é quando um homem maldiz o pai de alguém, quando alguém xinga o pai do outro. E aquele que foi xingado, revida com o mesmo. E quando um homem maldiz a mãe de alguém, e revida com o mesmo. Então, você não precisa xingar diretamente seu próprio pai ou sua própria mãe. Indiretamente também, quando você xinga o pai de alguém, quando você xinga a mãe de alguém, você está motivando, está causando insulta, maltrato, menos respeito aos seus pais por causa da resposta daquela pessoa que foi xingada e que foi humilhada, humilhada a mãe dele ou humilhado o pai dele. Então, para encerrando com esse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também deixou bem claro que é proibido, gente, é haram, é pecado, e um ato gravíssimo. Qual é esse ato? É desobedecer, maltratar e menos respeitar, ou deixar de respeitar os pais. O profeta sallallahu alaihi wasallam fala desse dito: Deus vos proibiu, que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, desobedecendes às vossas mães. Então, melhor maneira, a gente, no dia das mães, no dia dos pais, de ser pessoas obedientes, de ser pessoas bem comportadas com aquelas pessoas que foram motivo da minha vida, da minha presença nesse mundo. Não é respeito a pai ou respeito a mãe, porque ele nasceu na minha frente, ou nasceu antes de mim, ou na frente de mim. Não, respeitar os pais, porque eles foram motivo da minha vida. Os pais, às vezes a gente não consegue chegar de valorizar, de prestigiar pai, porque não chegou de ser pai.
quando você sente, quando você percebe, quando você valoriza esse lugar sublime do seu pai, quando um de nós vira pai ou vira mãe. Nesse momento, cada um de nós sente verdadeiramente aquele amor que o pai, que a mãe tem perante seus filhos, aqueles pais, mães que sacrificam tudo, até sacrifica a vida para defender e proteger seus próprios filhos. No mínimo, a gente tem que obedecer, tem que tratar com melhor maneira, não pode insultar, não pode desobedecer, não pode causar preocupação, não pode ser grosso com eles. A palavra mais leve, às vezes a gente fala quando está em cansaço, fala, ufa, assim, quando alguém está cansado, acabou de se livrar de um certo peso, acabou de ser livre de uma certa preocupação. Ele fala assim, esse, na verdade, esse gesto, se você dirige a sua mãe, o seu pai, quando pede uma coisa de você, então não pode agir com essa maneira, apesar do tamanho dessa palavra, tamanho leve, tamanho pequeno dessa palavra, não pode ser dirigida aos seus pais. Imagina as coisas maiores e as coisas mais graves. Então, gente, nós precisamos refletir isso, pensar muito sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala nos orientou, nos ensinou, nos ordenou. Precisamos de refletir nesses dias e o resto da vida. Não pode esquecer, não pode deixar para trás, e melhor, presente que a gente oferece para os pais e para nossas mães nesse dia, a boa conduta. Antes de levar um presente, antes de postar fotos com mães ou com os pais, antes de tudo isso, precisamos ser obedientes, precisamos tratar eles. Esse que deixa, você quer deixar seu pai feliz, quer deixar sua mãe alegre, então seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa ajudante, uma pessoa que admira muito a sua mãe, não trata ela como uma empregada, como uma senhora desconhecida. Não ouve seus conselhos, porque ela já tem uma experiência, ela tem conhecimento, todas as orientações que ela está dirigindo de um puro amor, de um respeito, de uma admiração que ela jamais pensar de levar para qualquer coisas ruins. Então, nós precisamos de refletir isso e agradecendo a Deus, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ofereceu, que nos concedeu paraíso com tratamento bom dos nossos pais e das nossas mães. Então, volto a parabenizar nossas mães por o seu dia e gostaria e rogo a Allah subhanahu wa ta'ala de abençoar seus trabalhos e recompensa todos vocês. Paraíso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.